14. Amém, igreja? Amém. Quero ler com você, vamos ler a partir do versículo 5, amém? No capítulo 14 do livro de Josué, que diz assim, ó. O povo de Israel dividiu a terra como o Senhor havia ordenado a Moisés. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Caleb, filho de Jefoné, do povo quenezeu, disse a Josué: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneias, a respeito de você e de mim. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. E eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam o medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa: Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor meu Deus. Por isso, fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Caleb continuou: agora, veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim, estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Vamos orar. Feche teus olhos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Como já me foi dito, a primeira mensagem do ano, Senhor, no ano de 2025, eu te rendo graças, porque só o Senhor pode fazer isso. Porque eu sei, Pai, que eu estou de pé aqui hoje, é porque o Senhor tem me sustentado. Então, Senhor, faz o primeiro lugar neste altar. Usa-me como teu instrumento. Porque eu sei, Pai, que de mim nada tenho, mas sei que Tu és um Deus grande, poderoso, um Deus de amor. Meu Senhor, fala conosco nesta noite, fala com a Tua igreja, porque precisamos, Pai, ter um 2025 diferente, Pai, diferente de 2024. Então fala conosco aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos. Derrama o Teu poder sobre a Tua igreja, Senhor. Fica conosco mais um pouco. Eu sei que Tu já falaste nesta noite, mas fala mais um pouquinho, porque precisamos mais e mais da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu estava de tarde meditando nessa mensagem, nesta palavra, ao qual fala de uma promessa. Uma promessa que foi feita para um homem chamado Caleb. E agora ele está aqui no livro de Josué, nesta passagem, reivindicando a promessa que Deus tinha feito há 45 anos atrás. Que promessa é essa? Que 45 anos atrás é esse? Quando Deus chama Moisés e diz para Moisés tirar o povo dele do Egito. Moisés tira o povo do Egito e agora o povo está no deserto. Mas Deus manda tirar o povo porque tinha uma promessa na vida do povo de Israel, que era tirar eles do Egito para levar eles para uma terra que mana leite e mel, que é a terra de Canaã. Nós temos até um louvor, né? Que eu não posso louvar na harpa, falando que Canaã, né? Hoje até louvei escondido em casa do pastor Lessa, dos meus lindos cabelos brancos, porque ele diz que não é a minha chamada e diz: para com isso que os vizinhos estão ouvindo. Mas eu quero dizer para você que eu ouvi hoje também dizer
livro de Números, no capítulo 13 e 14, mas não é essa história. Quando ele chama 12 espias e manda primeiro ir lá olhar a terra. Ele tinha que ver como era a terra, se dava para entrar na terra, como era. Ele mandou examinar a terra. Moisés prepara esses 12 espias, separa, e eles vão entrar lá para poder ver como era a terra e levar de volta a notícia para Moisés. E no meio desses 12 espias estava Josué e Caleb, e mais 10 espias com Josué e Caleb. Eles vão e entram na terra que mana leite e mel. Eles passam na terra 40 dias para poder trazer uma notícia, para dizer para Moisés se podia entrar e tomar a terra que Deus prometeu. Deus te prometeu. Para que ir lá para examinar primeiro? Porque, irmãos, Deus não faz nada de qualquer maneira. O nosso Deus, ele tem estratégia para poder fazer na minha e na tua vida, para depois entregar milagre. A gente, para receber milagre, a gente precisa estar preparado. Milagre não é para poder receber de qualquer maneira. E aí eles voltam. Quando eles voltam para dar notícia, depois de 40 dias para Moisés, eles vão dizer para Moisés, os 10, tem que ver, Moisés, olha as frutas que nós trouxemos. Para carregar esse cacho de uva de lá, tem que ser, nós tivemos que pegar, sabe, uma vara enorme e teve que carregar com 2, porque um só não aguenta o cacho de uva. De tão próspera que a terra era, sabe, tudo era enorme. Mas olha, a terra é até boa, mas só que tem gigante, só que tem muralha, só que tem isso, só que ele começou a colocar diante de Moisés as impossibilidades. Então, irmãos, eu estava meditando nessa história aqui, sobre essa passagem aonde nós precisamos tomar posse de uma promessa, porque Deus tem uma promessa na minha vida e na sua, e nós estamos entrando no ano, agora início do ano, a primeira mensagem do ano para 2025. Então eu quero já assim, sabe, ser ousada em deixar para a minha vida e para a sua 3 conselhos. Aleluia! E o primeiro conselho que eu quero deixar para você passar um 2025 diferente, um 2025 sobrenatural, um 2025 a promessa nas tuas mãos. O primeiro conselho que eu quero deixar para a minha vida e para a sua é: deixe de ser incrédulo. Porque nós precisamos ter mais fé, nós precisamos confiar mais no Senhor. Nós estamos na casa de Deus, na presença do Senhor, mas às vezes, por causa das lutas, das dificuldades, dos gigantes que se levantam, nós acabamos mostrando a nossa incredulidade para Deus. Irmãos, Tomé andou com Jesus. Tomé era um dos seus discípulos. Se você abrir a Bíblia para ler, no livro de João, no capítulo 20, depois em casa tu lê, você vai ver que Jesus, ele já passou pela morte da cruz. Mas Jesus vai aparecer depois dessa morte para os seus discípulos. Quando Jesus aparece para os discípulos, Tomé não está junto. Tomé não estava lá com os discípulos. Mas Tomé chega depois. Jesus já tinha ido embora. Aí os discípulos vão contar a novidade. Olha, Tomé, Jesus apareceu aqui. Jesus esteve aqui, Tomé. Tomé vira para eles e diz assim: eu não acredito. Só se eu tocar nele. Só se eu tocar no furo das mãos dele. Só se eu tocar do lado dele. Incredulidade. Os discípulos estavam andando com ele. Ele sabia as promessas que Jesus tinha feito, que iria voltar. Mas Tomé não acredita. Tem gente, irmãos, que só acredita vendo. Tem gente que só acredita na promessa depois que ela acontece. Sabe, mas Jesus é tão bondoso que ele vai aparecer
A lã está tão encharcada, que ele enche uma vasilha quando vai torcer a lã. E o chão todo seco, como ele pediu para Deus. Aleluia. Escuta isso. Ele vai virar para Deus e diz: Senhor, me dá outro sinal. Agora eu quero o contrário, Senhor. Para mim ter certeza de que o Senhor está comigo. Agora molha tudo, menos a lâmpada. Peraí, gente. Peraí. Eu costumo dizer, Deus é muito paciente. Deus não tem, nós não temos a paciência que Deus tem. Deus é paciente, é amoroso. Aí eu queria que ele fosse assim comigo quando ele foi com o Gideão. Porque quando eu vou pedir algum sinal, ou quando eu vou dizer que eu vou parar, ele logo diz pra mim: para que eu te coloco no leito. Para que eu vou tocar na tua coluna. Para, Senhor, peraí. E contigo, você fica só passando a mãozinha. Volta, amor. Volta, filhinha. Eu não tenho tempo nem para parar. Eu não tenho tempo nem para voltar atrás. Mas eu me seguro na promessa. Eu confio que vai acontecer. As lutas podem vir, as dificuldades podem vir, os incrédulos podem tentar me parar, porque aparece um monte, irmãos, para tentar desanimar e tirar nossa fé, como esses 10 espias. Escuta isso. E às vezes demora tanto a promessa chegar que a gente não acredita mais que Deus vai fazer. Se você for para o livro de Gênesis, no capítulo 18, você vai ver Deus aparecendo para Abraão e dizendo para Abraão: Abraão, daqui um ano eu vou voltar aqui e Sara vai ter um filho. Peraí, Abraão está com 99 anos. Sara está lá atrás da cortina da tenda. Ela escuta o anjo falar e ela começa a rir, diz a Bíblia. Ela começa a rir. Por que ela riu? Incredulidade. Por que ela riu? Meu marido está velho e eu também. A gente nem mais faz aquilo. Como é que vai ter filho? Todos os dois velhinhos. O anjo vira para Abraão e diz: Abraão, por que Sara riu? Porque Deus vê quando a gente ri. Porque Deus vê que a gente está incrédulo. Deus vê quando a gente não está confiando, quando a gente não está acreditando. Por que Sara riu? Por acaso há algo impossível para Deus? Mãos muito fortes. Por acaso há impossível para Deus?
pode mudar o homem. Ninguém tem poder para mudar o homem. Então, irmãos, eles começam a murmurar e dizer que não há condições de tomar a terra que o próprio Deus tomou. E ele começa a murmurar e começa a diminuir. Eles dizem para Moisés: Moisés, eles são gigantes. Nós, diante deles, somos como gafanhoto. Irmãos, quantas pessoas com complexo de inferioridade, quantas pessoas se diminuindo, quantas pessoas se achando pequena. Não quero nem saber. Eu posso até ser do tamanho de um gafanhoto, mas o Deus que vai na minha frente, quando ele faz a promessa, não tem gigante que vai ficar de pé. É isso que você tem que tomar posse. E eles começam a dizer, eu acho lindo, é que Josué e Caleb, eles já começam a tentar paralisar a situação, mandam eles se calarem e vai dizer para Moisés: nós só víamos possibilidade, Moisés. Olha, Moisés, nós vamos atacar essa terra. Já determinamos, sabe por quê? Porque somos fortes e vamos conseguir isso. Nós vamos vencer e entrar na terra prometida. Nós vamos vencer o gigante. Era o que Caleb e Josué estavam falando. Mas eles não aceitaram e se reuniram o povo e quiseram apedrejar Caleb e Josué. Aí Deus fica indignado, irmãos. Deus fica indignado. Se você ler Números, você vai ver. Deus vai dizer: por que esse povo não muda? Por que eu fiz tanto por eles, Moisés? Por que esse povo está dessa maneira? Já fiz tanto milagre, eles não acreditam. Incredulidade é terrível, irmãos. Como que eu vou receber milagres se eu não confio no Deus que faz? No Deus que pode? Vira para o teu irmão e diz assim: chama a incredulidade fora. É como se ele estivesse dizendo assim: nós precisamos lutar. É tudo que nós precisamos entrar lá e lutar. O que você prefere, lutar ou morrer no deserto? Pergunta para o teu irmão: você quer lutar ou morrer no deserto? Irmãos, o reino de Deus é tomada força. A palavra de Deus é que diz: o reino de Deus é tomada força. Quer a terra, quer a promessa? Tem que lutar. Não pode parar. Não pode dar ouvido ao incrédulo. Não pode aceitar os espias falando que ele quer. Tem que entender que nós precisamos pedir a Deus discernimento espiritual. É o segundo conselho. Peça a Deus discernimento espiritual para que 2025 sua vida seja diferente. Que discernimento espiritual é esse? Sunamita tinha no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Você vai ver ela dizendo para o marido assim, a respeito de um profeta: olha, marido, esse homem que passa aqui todos os dias, que vem aqui, ele é o santo homem de Deus. Sunamita, irmão, tinha visão espiritual. Ela olhou para o homem e ela tinha visão espiritual e sabia que ele era um homem de Deus, que ela vira para o marido e disse: vamos fazer um quarto para ele aqui em cima. Ele está fazendo a obra. Vamos ajudar. Vamos fazer agora um quarto. Vamos botar uma cama, um candeeiro, uma cadeira. Vamos colocar uma coisa direitinha para ele descansar durante o tempo que ele estiver fazendo a obra. E ela vai fazer um quarto, irmãos. E ela vai honrar o profeta. Irmãos, quando você honra o profeta, as tuas mãos não voltam vazia. Escuta que eu vou falar para você. Sabe que ela recebeu em troca um filho que ela nunca podia ter, porque ela era estéril. Escuta, o profeta vai dizer para ela: daqui um ano Deus vai te dar um filho. E ela mesma não está nem pedindo nada. Ela só estava tendo discernimento espiritual de quem era ele e que precisava ajudar. Você precisa ter discernimento espiritual, porque às vezes a gente ajuda quem não é para ajudar. Às vezes nós ajudamos quem não é para a gente colocar a mão. Às vezes a gente está colocando a mão aonde Deus está querendo tratar. A gente coloca a mão na frente de Deus e a gente acaba passando no vento. A gente acaba pagando preço. Tem coisa que é Deus que quer tratar. Tem coisa que é Deus que vai fazer.
fazer. O mesmo Deus que prometeu, que fez a promessa da terra, que mana leite e mel, é o mesmo Deus que primeiro vai tratar, para depois entregar a terra, para depois deixar entrar na terra. Então eu preciso ter discernimento espiritual. Trabalhei muito com ação social na igreja, irmãos. Não era pastora, não, era diaconisa da casa do Senhor. Eu tinha uma menina que ela era minha líder. E eu era só serva. Todas as vezes que eu ia para a rua, eu levava aquele carrinho de puxar para bater de porta em porta para pedir alimento. E ela dizia para mim assim, a gente saía para evangelizar. E ela dizia assim para mim, hoje eu vou colocar o meu shortinho, porque eu vou evangelizar lá no baile. Eu olhei assim, era parente do pastor, eu com medo, né? Eu falei que o pastor fica com medo, né? Mas não fico com medo de não, viu? Aí eu disse assim, o que é esse shortinho? Eu falei, se eu for, eu vou ver se sai alguma coisa. Eu posso ir no baile evangelizar, mas eu vou ver se sai algo aqui. Não, porque lá a gente tem que ir igual para elas ouvirem a gente. Eu olhei para ela e olhei para o céu e disse, me dá aí paciência, Senhor. Estou continuando pedindo cesta básica, alimento não perecível, de porta em porta. Entro num beco com ela. Quando eu entrei no beco, 3 meninas peladona usando droga, só de biquíni usando droga. Aí eu disse assim pra ela, meu Deus, olha lá, vamos lá, evangelizar aquelas meninas. Você tá maluca? Você tá maluca? Elas estão cheias de droga, você tá no baile e tu acha que o pessoal tá como? Vamos lá evangelizar elas. Porque eu não preciso colocar um shortinho e um biquíni para chegar lá. Eu preciso que o Espírito Santo vá na minha frente, que ele chegue antes de mim, porque é ele que vai fazer a obra. Eu sou apenas instrumento e eu tenho que ir como Deus me chamou. Cheguei diante das meninas, uma meio invocada, estava cheia, e eu queria falar de Jesus e ela disse para mim ir embora. E eu disse, eu até vou, porque eu estou no teu espaço. Mas primeiro te dou um abraço. Não sai daqui sem dar um abraço. Quando eu dei um abraço, só dei um abraço. Quando eu dei um abraço nela, ela começou a chorar. Eu estava com meu Senhor no pé. Eu só preciso ter discernimento espiritual. Eu sabia que elas precisavam de Jesus e que Jesus ia comigo naquele lugar, não ia me deixar só. Você não precisa mudar suas vestes para ficar igual aos incrédulos. Você não precisa aceitar o que os incrédulos falam. Você tem que dizer, conhece Jesus de Nazaré. É Ele que me fez a promessa, é Ele que vai cumprir. Pode falar o que quiser, pode falar mal, pode caluniar, pode fazer fofoca. Eu sei quem me chamou e eu estou indo para a terra prometida. Aleluia! Glória a Deus. Peça discernimento espiritual, irmãos. Fazia as cestas básicas, a primeira era do meu pastor. Eu tinha uma motinha, eu estava metida, gente. Eu era mais nova, mas mesmo velha. Pegou de uma motinha. Aí, eu ia fazer as entregas das cestas básicas das motinhas, preparar a cesta básica. Escuta isso. Recebi uma ligação do meu pastor, ele dizendo, leva para a irmã tal um bujão de gás, porque ela precisa de um bujão de gás e uma cesta básica. Eu disse, senhor pastor, fui pro meu quarto, orei, Deus disse assim, leva nada não, filha. Eu disse, eita Deus, eu tenho que obedecer o meu pastor. Eu vou lá. Cheguei lá na casa da irmã. O cara chegou junto comigo, eu mandei entregar o gás e com a cesta básica. Quando eu pisei o pé, que eu olhei, Deus me deu discernimento na hora. Ela não vai usar isso, ainda vai vender o gás e tem outro gás lá dentro. Está escondido debaixo do pano. Eu liguei pro meu pastor, fui pra rua, eu liguei pro meu pastor, ele disse, pastor, me entrega.
costas. Ela pegou, eu vi ela saindo de longe, eu fiquei de longe com a minha motinha e eu vi ela saindo com um bujão de gás. Vendeu o bujão de gás, vendeu a cesta básica para comprar cigarro, para beber. Irmãos, a gente precisa ter discernimento espiritual, porque a gente às vezes vai ajudar quem não é para ajudar. Precisa ter discernimento espiritual daquilo que Deus tem para a minha vida, daquilo que Deus tem para a tua vida. Eu estou dando testemunho aqui, mas eu estou falando que você precisa de discernimento espiritual para todas as áreas da tua vida. Tem porta que o diabo que abre para nós, tem porta que não é Deus que abre. Tem muita gente achando que Deus está dando a porta aberta, mas é o diabo que está dando para poder tirar você da obra, para poder impedir aquilo que Deus tem para a tua vida, para você não vir buscar o Senhor, para te paralisar, para diminuir a tua fé. Deus está falando assim, ó, peça discernimento espiritual. Essa mesma sunamita recebe o milagre, o filhinho dela cresce, mas quando chega numa idade mais ou menos de uns 12 anos, a criança vem a morrer, falecer. Ela não conta nada para o marido, para adiantar das horas, que eu preciso terminar 9 pontos. Olha, irmãos, ela não conta nada para o esposo. Ela pega o garoto morto, coloca no quarto do profeta, na cama do profeta, e vai atrás do profeta procurar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu de longe estava no monte. De longe ele vê Sunamita e diz para o servo Geazi: pega o meu cajado e vai lá, e você vai lá e vê o que ela quer. Quando ele chega próximo dela e diz: o que está acontecendo, Sunamita? Está tudo bem? Ela vai, tudo bem. Irmão, tem visão espiritual, tem discernimento. Eu não vou falar do meu problema para qualquer um. Não é esse que eu tenho que contar a minha dor. Não é esse que vai resolver a situação. A gente conta a nossa história, a nossa vida para todo mundo. Os vizinhos sabem, todo mundo sabe. Depois está fazendo chacota contra a nossa vida. E Deus está dizendo: se pede hoje discernimento espiritual. Conta para Jesus a tua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. É Ele, é só Ele, irmão. Olha. Aí a Bíblia diz que ela chega aos pés dele, de Eliseu. Eliseu já mandou Geazi até lá com o cajado dele. A Bíblia diz que Geazi vai, toca o cajado no menino, mas o menino não se move, não se mexe. Ela estava com discernimento, não estava. Sabe, ele volta, e na hora que ela está nos pés dele, chorando, Geazi quer tirar ela. Eliseu diz: deixa ela, porque o coração dela está em amargura, e Deus ainda não me revelou o que é. Mas ela vai virar para o profeta e vai dizer: eu não te pedi filho, agora o meu filho está morto, e eu só saio daqui, profeta, se tu for comigo. Você pode, irmãos. Ela sabia quem é que podia ajudar, quem podia resolver. A Bíblia diz que ele vai, e ele ora e ressuscita a menina. Eu quero dizer para você que esta mulher, Sunamita, que está aí no livro de 2 Reis, no capítulo 4, essa mulher tinha discernimento. Hoje eu chorei lendo a passagem de Abigail, como mulher de sabedoria. Se você for para o livro de Samuel, irmão, tu vai ver a história de uma mulher casada. O marido dela não valia nada, Nabal, um homem ruim de coração. A Bíblia diz que o cara era rico, tinha muito dinheiro, estava tendo festa. Davi manda seu servo ir lá na casa dele pedir comida e diz para ele que o amigo Davi, filho de Jessé, está precisando de alimento. Ele vira e fala assim: quem é esse Davi? Nabal vira: quem é esse pai de Davi? Quem é esse Jessé? Não, daqui não sai nada, e não ajuda. Davi tinha ajudado os pastores. Davi vigiava todo o rebanho de Nabal no monte, não deixava ninguém roubar. Davi ajudava o homem que virou as costas por causa de alimento. Escuta isso. Davi recebe agora a notícia. Davi ainda não era rei.
Davi está fugindo para não morrer, irmãos. Davi agora recebe a notícia, Nabal disse que não te conhece, que não vai ajudar nada, não sabe nem quem é você, Davi, nem quem é teu pai. Escute isso. Um dos empregados vai procurar a esposa Abigail, vai dizer para ela a história. Olha, Davi mandou os empregados dele, o servo dele vir aqui e pedir alimento. Nabal negou. Ele ajudou muito a gente. E eu conheço Davi. Ele vai vir. E não vai ficar um vivo sequer. Ele estava dizendo, Davi vai vir, vai matar todo mundo. A Bíblia diz, irmãos, que a Abigail na hora não vai contender com o marido, não vai bater boca com o marido, não vai pedir explicação para o marido. Na hora, a Bíblia diz que ela chama os empregados e diz assim, prepara as jumentas. A Bíblia diz que ela pegou a jumenta e preparou e colocou pão, colocou figo, ovelhas assadas. Ela colocou todos os alimentos que tinha na casa, de trigo, de grande quantidade, encheu os jumentos e mandou os empregados na frente com a jumenta e disse, vai na frente que eu estou indo atrás. Mas quando ela vista Davi, a Bíblia diz que ela desce do jumento, ela cai de joelho diante dos pés dele, com o rosto no chão, e ela vira para Davi e diz, meu Senhor, eu sou a culpada. Eu sou a culpada. Perdoa sua serva. Ela estava dando livramento para a família inteira, até para o esposo. E ela diz para ele, se tu matar alguém, não faça isso, porque o Senhor vai requerer o sangue das tuas mãos. Olha, Davi, o Senhor vai ser rei. E ela mesmo já começa a profetizar na vida de Davi o que ele ia ser. E ela pega a culpa toda para ela. Davi se agrada tanto daquela mulher que ele diz, por causa de você, eu não vou tocar em ninguém. E ela ainda diz assim, deixa que o Senhor, Deus, vai cobrar de Nabal e dos teus inimigos. Pior coisa que tem é a gente querer fazer justiça da nossa mão. Irmãos, a nossa justiça vem do Senhor. É Deus que tem que fazer, é Deus que vai agir, é Deus que vai tratar, é Deus que vai cuidar. A gente não tem que tocar, é Deus que vai tocar. Ela deu uma sabedoria tremenda, essa mulher. Foi uma coisa tão linda, deu livramento para a família inteira. Quando ela volta para casa, feliz, por causa do grande livramento, a Bíblia diz que Nabal está bêbado, doidão na festa. E ela não vai falar nada com ele. Ela vai esperar o dia seguinte, o esposo está bem, sem bebida, para ter um diálogo. E quantas pessoas que não têm essa sabedoria, não têm esse discernimento. Ela sabia que se fosse discutir com o marido bêbado, não ia resolver nada, ia dar até um problema sério. Mas ela espera o dia seguinte. Mulher que tem discernimento espiritual não bate boca na hora errada. Mulher que tem discernimento, não, eu costumo sempre falar isso aqui. E não me chama de boca porque eu não sou. Acontecem problemas na minha casa, na minha vida, na igreja, que dizem assim para mim, não vai resolver agora não, pastor, eu vou orar. Às vezes eu levo um mês para chamar a pessoa para conversar. E às vezes um mês passa e nem preciso conversar porque Deus age por mim. Deus vai lá e resolve por mim. Já fiz como Abigail, já entrei em muitas brigas assim, no meio, dizendo, me perdoa, eu sou culpada, nem sabia o que estava acontecendo direito. Dentro da igreja, duas diaconisas iam se atracar. Eu desci correndo, não estava, tinha terminado o culto, ainda tinha muita gente na igreja. Eu entrei, desci correndo no altar, eu vi que as duas iam se atracar, eu entrei na igreja e disse assim, ai, me perdoa, fui eu que fui culpada, fui eu que fiz isso, nem sei o que era, fui saber depois. Eu disse que eu fiz. Porque igual Deus nos chamou para ter discernimento espiritual, eu sabia que havia um escândalo, uma briga, ia destruir duas diaconisas, porque depois da briga não ia adiantar mais, ia
pastor cresceu. O pastor é terrível. Mas Deus não mudou ele enquanto eu não mudei primeiro. Eu pedia campanha atrás de campanha, já contei isso aqui, muitos conhecem a história. Eu pedia a Deus para mudar ele, achando que só ele tinha defeito. Eu era santa, poderosa. Irmãos, eu era cheia de rapina. Eu tinha uma língua que não cabia na boca. Eu não deixava ele chegar no trabalho e entrar dentro de casa. Quando ele pisava na porta, eu fica aí. Era mistério de Deus, não, irmã, era do diabo mesmo. Serei a casa toda, entrou com os pés todos, até sujou a minha casa. Deixou toalha molhada na cara. Eu vou embora dessa casa. A pasta de dente está aberta em cima da pia. O que tem, irmãos? A pasta aberta. O que tem? A toalha molhada na cama. E o chão que eu acabei de encerar com a mãe da brilho, o pão, a franela, que na época não tinha enceradeira. Hoje não precisa nada disso, né? Que é piso, mas minha casa era no chão. E outra coisa, ele queria ver o rosto dele lá naquele piso. Então tinha que estar brilhando, mas na hora de chegar bêbado, cheio de droga, cheio de lama, eu tinha que aguentar e eu não aguentava calada. Eu mandava embora, eu xingava até a quinta geração dele. Eu era pior. A gente olha o defeito do outro e o nosso. Tá pensando que tu é santo? Não sou não, hein? Sou lá um que é santo e poderoso. Peça a Deus discernimento espiritual. No dia que eu cheguei em casa, eu quebrei tudo. Cheguei no hospital com a minha mãe, eu quebrei tudo. Ele estava tomando um monte de cerveja, mas tinha uma caixa ainda. Ah, demônio! Hoje tu sai! Quebrei tudo. Quebrei tudo e disse: escolhe. Agora acabou. Ou é o teu vícios. Eu, baixinha, feia, pela torta, achando que era uma coisa, irmãos. Ou é o teu vícios. Ele, eu escolho meus vícios. Vai embora da casa dele. Eita glória. Não vai, né? Não vai. Beber nos braços, novinho. Tinha que voltar ainda para o hospital, porque a mamãe ainda estava lá, queria que eu cuidava dela. Mas eu tive um encontro com o Senhor nesse dia. Deus queria me dar discernimento espiritual que eu não tinha. Deus queria me ensinar. Deus fez tanto milagre na minha vida durante esse tempo de campanha que eu fiz para Deus mudar ele de cura na minha vida. E Deus nunca mudou ele. Porque Deus sabia que se mudasse ele primeiro, eu ia ficar estragada no resto da minha vida. Aí Deus me ensinou que quem tinha que mudar primeiro era eu. Atrás do meu sofá, dentro da minha casa, com o bebê nos braços. Eu disse: Deus, agora eu entendi tudo. Eu vou embora. Mas a partir de hoje, eu vou te servir em espírito e em verdade. Só, Senhor, que eu quero uma coisa em troca. Eu não quero mais esse homem na minha vida. Ele pode largar os vícios, largar tudo, eu não quero ele. Não quero ninguém, Senhor. Eu só quero que o Senhor seque as minhas lágrimas e tire a dor do meu coração. Naquela hora, Deus fez isso. Naquela hora, Deus me transformou. Naquela hora, Ele secou as lágrimas e tirou a dor do meu coração. Naquela hora, Ele começou a me ensinar que eu tinha que calar, que eu tinha que ficar calada, que eu tinha que orar mais. E eu fui para casa de mamãe, dei meu filho, bebê, para minha irmã e disse: ele me mandou embora. E mamãe não pode saber. E eu vou cuidar de mamãe, tu fica com a criança. E depois eu vou trabalhar, te pago, você cuidar dele, e vou morar no aluguel em cima do teu kitnet. A gente faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Quando Deus viu que verdadeiramente eu estava sendo sincera, que eu parei de ficar com
tinha e deu livramento para a família. Depois se tornou até esposa do rei. Isso foi tremendo, que Nabal morreu. Deus cobrou, é Deus que cobra, irmãos. Mas Caleb e Josué tinham discernimento, porque estava todo mundo dizendo que não tinha como entrar na terra. Mas eles viram para Moisés e para os 10 espias e para o povo e diz: a terra é muito boa. Se o Senhor Deus nos ajudar, nós vamos entrar lá e vamos conquistar essa terra. A terra é rica demais. Nós vamos entrar lá porque Deus prometeu. Era eles dizendo com discernimento espiritual: eu sei quem fez a promessa, eu sei quem está entregando a terra, eu sei quem falou. A terra é rica e a terra é nossa. Se Deus prometeu, não tem gigante, não tem muralha. Se Deus prometeu, vai acontecer. Aleluia. Quem tem discernimento espiritual entende que a hora certa, que é chegada para lutar, para enfrentar, para chegar que 2025 pode ser teu ano de guerra, mas vai também ser ano de vitória, vai ser ano de conquista. A promessa vai chegar. Então eles tinham discernimento. E para fechar, terceiro conselho é: não deixe o tempo apagar as promessas. Irmãos, o tempo é terrível. Ou coisa ruim é ter que esperar. Ou coisa terrível é a gente receber a promessa e passar os anos, 1, 2, 3, 10 e não acontecer. Só que o tempo é um instrumento de Deus para a nossa vida. Você sabia que esse tempo de demora é para quê? É para Deus nos aperfeiçoar. É nesse tempo que Deus vai nos preparar, vai nos tratar. Por que demorou Deus me dar o meu marido? Eu fiz campanha, nem imagina quantas. Deus estava querendo era me tratar. Deus estava querendo me aperfeiçoar, me transformar. O tempo de espera, irmãos, é a melhor coisa que existe. É um tratamento de Deus que para nós é terrível, mas que para Deus é maravilhoso. É um tempo de espera que Deus conhece o meu e o teu coração. É um tempo de espera que Ele vê se você tem fé, se você confia, se você não vai se juntar com os incrédulos e por causa do tempo de espera vai ficar incrédulo também. É nesse tempo que a promessa só chega se a gente confiar. A promessa só vai chegar se você não desistir dela. Eu falei aqui de Sarai, que queria um filho. Deus prometeu. Mas Abraão, irmão, se você ler o capítulo de Gênesis, capítulo 17, você vai ver Deus chegar para Abraão e dizer para Abraão, onde aparece para Abraão, vai dizer para Abraão: Abraão. O nome dele nem era Abraão, era Abraão ainda. Ele está com 99 anos. Ele vai dizer assim: olha, eu vim fazer uma aliança contigo, Abraão. Abraão, eu vou te dar um filho, você vai ser pai de nação, e por isso eu vou mudar o teu nome. A partir de hoje, teu nome não será mais Abrão, seu nome será Abraão, porque você vai ser pai de nações. Deus estava fazendo uma aliança com ele aos 99 anos. Sabe o que Deus falou para ele aos 99 anos? Mas olha, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Peraí, gente. O cara está com 90 anos. 99 anos, quase 100. A promessa não chegou. E Deus ainda está dizendo: anda na minha presença e ser perfeito. O que eu aprendo, irmãos? Que o tempo de espera é tempo para se aperfeiçoar. É tempo que Deus olha nos amigos e está dizendo: vamos ver se ela vai continuar sendo perfeita. Vamos ver se ela vai melhorar. É claro que a gente nunca vai ser perfeito como Jesus era, mas a gente tem que se aperfeiçoar cada dia. É uma luta para conquistar a terra, irmãos. Nós precisamos entrar na guerra. Nós não podemos ficar no deserto parado. É lutando a cada dia para conquistar aquilo que Deus prometeu. Mas Deus vai virar para Abraão e vai dizer: anda na minha presença e ser perfeito. Sabe por quê, Abraão? Porque você vai ser pai de nação. Aí no capítulo 18 que ele vai chegar e dizer: ó, daqui um ano tu vai ter um filho. Quer dizer, ele vai ter um filho com 100 anos. A promessa chegou, a promessa aconteceu. Deus falou e cumpriu na vida de Abraão. Você está entendendo? E aos 100 anos. Então Deus está falando comigo. Você não importa o tempo de espera.
na terra prometida, ele tinha 40 anos de idade, mas ele ficou 45 anos continuando, esperando a promessa e obedecendo e sendo fiel a Deus. Agora ele vai reivindicar a promessa. Aquele povo todo que estava lá no Egito, no deserto, já morreu, já foram renovados, mas ele está com 85 anos e ele disse: Deus me fez uma promessa, eu não vou deixar para o causa do tempo a promessa apagar. Aí ele vai até Josué. Moisés nem existe mais, já morreu. Agora ele vai diante de Josué e diz: Josué, lembra? Eu li contigo. Moisés, lembra que Moisés disse que ele ia me dar a terra da onde eu pisei dos meus pés? Que aquela cidade de Hebron seria minha e dos meus filhos, Josué. Lembra que ele falou de mim e de você, Josué? Aí no livro de Josué, no versículo 11, lê aí, do 9 ao 11, que você vai ver, eu li com você, ele dizendo: olha, eu estou cheio de vigor, Josué. Porque ele foi reivindicar a promessa, irmãos, mas os gigantes ainda estavam lá. Ele foi reivindicar uma promessa, mas as muralhas ainda estavam lá. Para ele entrar na terra prometida, ele tinha que lutar para chegar e conquistar. Mas agora ele não tem 40 anos, agora ele tem 85 anos de idade. E ele vai dizer para Josué: olha, Josué, eu quero a terra que ele me prometeu, que Moisés me prometeu. E eu tenho o mesmo vigor daquele dia que eu entrei na terra prometida. Eu estou tão forte como naquele dia. E eu estou forte para lutar, para entrar na guerra, para conquistar a minha promessa. Era ele dizendo: eu não vou deixar só o tempo apagar a promessa. E ele recebeu, irmãos, aos 85 anos, a promessa. Josué vai entregar a terra de Hebron para Caleb. Sabe qual é o segredo para a gente conquistar o nosso milagre? É isso aí de Caleb. O segredo está na disposição. Aleluia! Porque um homem de 85 anos era para estar cansado. Um homem de 85 anos era para ter desistido da promessa. Abraão não desistiu, Caleb desistiu. O segredo é perseverar, eles perseveraram em seguir o Senhor. Quando você persevera em seguir o Senhor, sabe o que acontece? Ele te dá vigor, ele te dá força, ele te dá saúde, ele te dá ânimo. Deus me conservou em vida. Ele vira para Josué e diz no versículo 10 aí que lê: Deus me conservou em vida. Se ele me conservou, é para me lutar, é para me entrar e conseguir a batalha, vencer a guerra. E essa batalha é para me conquistar a terra. Confiança no Senhor, irmãos. Caleb confiava no Senhor. Quem confia no Senhor, conquista. O que você veio hoje conquistar? Qual é a promessa? Quem confia, conquista a cidade de Hebron. Deus te chamou para uma grande conquista. Deus te chamou para te entregar uma grande vitória. Não deixe o tempo apagar a promessa que Deus fez na sua vida. Eu não estou novinha. Meu marido não está novinho, pastor Lécio. Meus lindos cabelos brancos. Está lá na matriz, pregando a palavra. Eu sempre falo dele, eu tenho honra de falar do meu esposo. Ele tem muito mais vigor que eu. Eu sou muito mais fraquinha. Ele tem muito mais vigor, ele é mais velho que eu. 5 anos mais velho. E ele tá de cabelo branco, o meu tá pintado, irmãos. Tá tudo branco também. Escute isso. Às vezes eu digo: Senhor, quando a promessa vai chegar? E a gente já está velho. Aí Deus faz eu abrir a Bíblia e ver a história de Abraão e Sara. Deus faz eu abrir a Bíblia e ver a história de Caleb. Ele está com 85 anos, minha filha. Tu nem chegou ainda perto. Estou quase lá. E depois que a gente passa dos 60, a gente fica assim, né? Meu Deus. Mas vamos deixar essa história para lá. O que importa não é a nossa idade. O que importa é se ele prometeu, ele vai cumprir. E vai cumprir antes que você morra. Há um milagre, uma promessa para a tua vida. Fica de pé comigo, quem pode. Em nome de Jesus. Você que tem criança, pode ficar sentado. Mas você que pode, fica de pé. Eu quero nessa noite dizer para você. Eu vou colocar ali, ó. O nosso Reverendo Mário vai colocar um louvor ali. Esse louvor é para a tua vida. Eu
vida, na